para começar a gravar. Eu vou me descrever, né? Eu me chamo Mayara Rodrigues, sou uma mulher de pele branca, tenho 1,67 de altura, olhos e cabelos castanhos, tamanho médio e liso, uso óculos de grau com armação rosa claro, visto uma camisa de manga comprida azul clara com listras brancas. Estou em uma sala com paredes cinza e fundo claro. Bom, então vamos dar início aqui à nossa sessão de hoje. Eu serei a responsável. Gostaria de dizer que vocês podem ficar à vontade aqui no nosso Q&A para ir mandando as perguntas que surgirem durante a apresentação. Dependendo do decorrer da sessão, às vezes eu paro, desculpe, e já dou uma lida nas perguntas, ou a gente deixa só para o final, mas fiquem à vontade. A sessão está sendo gravada, vocês vão receber todo o material da gravação, um material bem completo da apresentação, onde vocês poderão aprofundar mais o conhecimento de vocês lendo, e também o link para o hub de informações da Elsevier, onde tem vários materiais, vídeos da Embase. Então, vamos começar aqui dando uma parte mais teórica, e aí depois a gente vai para a parte prática. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e fiquem todos à vontade. Bom, então, a nossa agenda de hoje, nós vamos conhecer a base de dados Embase, o que ela tem a nos oferecer, quais são as áreas de cobertura dessa base de dados, quem recomenda o uso da base de dados e quais informações vocês conseguirão recuperar dentro da base de dados Embase. Eu vou mostrar também para vocês como acessar remotamente, assim como a Thaís mencionou no início, que o acesso é via portal de periódicos CAPES. A gente tem aí uma sequência para conseguir fazer esse acesso. E aí a gente vai para uma parte mais prática, onde eu faço uma demonstração ao vivo de cada partezinha da base de dados, como usá-la, e no final a gente compartilha algumas dicas para vocês aprimorarem aí a estratégia de busca de vocês. Bom, então, a base de dados Embase, ela é uma base de dados com a interface bem amigável, onde vocês vão conseguir fazer buscas com os assistentes de busca, onde é incluso os modelos de estratégia de busca. Aqui nós podemos já ver 4 deles. Eu vou entrar em cada um deles na parte prática, para a gente ver juntos. Se vocês quiserem ir acompanhando também, fazendo aí no computador de vocês, é muito legal. E nós também temos interfaces para buscas avançadas. Bom, o que o Embase nos oferece, né? O Embase oferece uma indexação de texto completo usando o Thesauro Entry. E aí vocês me perguntam, Mayara, mas o que é Entry, né? O que é isso? O Entry é uma lista de tesauro, né, de vocabulários controlados, que são os descritores de termos de ciências da saúde da vida, onde a Elsevier usa aqui para indexar os artigos. Então, esses descritores, a gente consegue recuperar o artigo com esses descritores e ele é entendido mundialmente. Se um artigo é indexado com determinados descritores nos Estados Unidos, quando a gente procurar por eles aqui em inglês também, a gente vai conseguir recuperar os mesmos resultados. Então, essa parte aqui da indexação que o Embase faz para a gente conseguir ter essa recuperação mais efetiva dos artigos é muito importante e eu vou ensinar vocês a como pesquisar os entries dentro da base de dados. Bom, nós temos também aqui
a parte dos resultados, onde tem uma interface onde a gente consegue refinar os resultados por meio de filtros. E aqui nós temos também o My Tools, que eu costumo dizer que é o cantinho pessoal de cada usuário, porque aqui nós temos ferramentas para criação de alertas, históricos de buscas, e vocês conseguirão usar com mais amplitude, né, ao fazer o seguir na base de dados. Eu vou mostrar para vocês também como se dá isso. Bom, então, quais são as áreas do conhecimento de cobertura que nós vamos encontrar aqui dentro da Embase? Nós temos especialidades médicas, farmácia, com ênfase em farmacoterapia e farmacovigilância, biotecnologia, engenharia biomédica, incluindo dispositivos médicos, ciências biológicas básicas, política e gestão de saúde, incluindo farmacoeconomia, saúde pública, ocupacional e ambiental, incluindo controle da poluição, ciências veterinárias, odontologia, enfermagem, ciências forenses, medicinas tradicionais complementares e integrativas e as demais disciplinas biomédicas. Então, todas essas áreas de cobertura, elas estarão dispostas dessas três maneiras: em artigos, que nós temos aqui indexado, né, 3.000 periódicos exclusivos da base de dados Embase e 8.200 publicações periódicas do mundo todo. E também nós incluímos 99% dos títulos da Medline. O que é a Medline? É a principal base de dados dentro da interface do PubMed. Então, os resultados que você encontra lá, você também conseguirá encontrar aqui quase que 100%. Nós também temos resumos de conferências e pré-impressões dos servidores MED e BioArchive. Então, pessoal, quem recomenda o uso da base de dados Embase? Nós temos aí instituições renomadas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, que é responsável por produzir diretrizes metodológicas, recomenda o uso da base de dados Embase para mapear a literatura. A Cochrane, que é a instituição conhecida, né, padrão ouro, por revisões sistemáticas. No handbook deles, a Embase é uma das bases de dados mandatórias, ao qual tem que mapear os ensaios clínicos lá dentro. Nós temos a Organização Mundial da Saúde também, a NICE e a JBI, que também são instituições que o foco é evidências, a JBI focada em revisão de escopo e a Cochrane em revisão sistemática, e atualmente eles estão aí incluindo outras revisões. A Agência Europeia de Farmacovigilância e entre outras instituições. Quais informações vocês vão conseguir recuperar dentro da Embase? Nós vamos conseguir ter acesso aos campos de título, autores, identificação da publicação. Vocês poderão identificar se é um periódico, se é uma conferência de pré-impressão, os termos indexados, os entries, né, que são os descritores, classificados como fármacos, doenças e dispositivos, entre outros, e os qualificadores, que são os subheadings, e também as palavras-chave dadas pelo autor, e as informações adicionais. Aqui nas informações adicionais, nós conseguimos ver qual a língua que esse artigo foi publicado, o ISSN dele, que é como se fosse o RG desse artigo, e entre outras informações. Vocês também poderão acessar com links redirecionando para o texto completo, identificar trabalhos citando o registro da base de dados Scopus e outros recursos de informações, por exemplo, o IEX, que a gente encontra dados químicos.
Então, todas essas informações vai nos ajudar a fazer uma avaliação rápida e precisa da pertinência dos resultados que a gente for encontrar na base de dados Embase. Como vocês farão o acesso remotamente? O acesso remoto é via portal de periódicos CAPES. Vocês jogam lá no Google, portal de periódicos CAPES. Vai aparecer aqui no canto esquerdo esse acesso CAF. Aqui é o momento onde vocês irão colocar o login pessoal da intranet da instituição de vocês. Se não tiver, entre em contato com o departamento de TI ou as bibliotecárias da instituição de vocês, vai saber direcionar melhor como vocês terão esse login. Clica aqui em acesso CAF, colocou o login de vocês, vocês vão ter que clicar aqui, ó, acervo. Vai abrir essa lista de opções e clicar aqui nesse laranja, lista de bases de dados e coleções. Feito isso, ele vai para outra página da lista de bases de dados. A busca pode ser feita por ordem alfabética, clicando aqui na letra E, vai aparecer todas as bases que tem dentro do portal de periódicos CAPES com a letra E, e ali no meio vocês vão encontrar Embase, ou, se preferir, basta digitar aqui o nome da base de dados Embase e clicar em enviar. Feito isso, vocês serão redirecionados para a página inicial da base de dados Embase, já com o acesso da instituição de vocês. Vale ressaltar a importância de vocês criarem um login, se não tiver, para fazer o sigin aqui dentro da base de dados. Caso vocês já tenham usado no passado a base de dados Scopus, o Mendeley, são ferramentas que vocês podem reutilizar o login aqui no Embase. Vocês não precisam criar um login novo. E aí a gente consegue usar aqui com mais totalidade o que a base de dados tem para nos oferecer. Agora, eu vou entrar aqui no site da base de dados Embase, para a gente começar a fazer aquela parte mais prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em mandar aqui no Q&A, a gente vai se ajudando. Bom, fiz lá o login no portal de periódicos CAPES, se eu estiver remoto, senão você consegue acessar diretamente via Wi-Fi da sua instituição. Entrei aqui na página inicial da base de dados Embase. Se eu não tivesse o login, aqui está aquela descrição seguinte. Mas quando vocês fizerem o sigin de vocês, vai estar o nome de cada um aqui. E aqui o nome da instituição ao qual vocês conectaram. Nesse ponto de interrogação, onde está esse 7, é onde a gente tem acesso a notificações, o que há de coisas novas dentro da base de dados. Então, aqui eles compartilham alguns anúncios, ó, aqui eles estão falando que na primeira semana de setembro foi lançado a última leva, né, de 2003, de novos termos em tree dentro da base. Então, a gente consegue ficar por dentro aí do que eles têm feito e o que há de novo dentro da base de dados Embase. Aqui tem algumas notas sobre o Embase e o Entry, os lançamentos. Vocês também podem acessar guias de como usar, caso surja alguma dúvida que vocês não estejam mais aqui, é normal disso acontecer. Vocês podem acessar aqui esse material também. Nós temos também aqui uma página de dúvidas, perguntas frequentes e, caso seja necessário, um acesso aqui ao suporte, caso vocês precisam de alguma ajuda. Deixa eu ver aqui no nosso Q&A,
Karine está perguntando se ela pode acessar a Embase sendo aluna de graduação ou seria necessário fazer parte da docência ou bibliotecário formado. Karine, independente do seu grau, do tipo da sua inscrição na universidade, você pode usar a base de dados. A base de dados está disponível para todos os alunos, seja da graduação, da pós-graduação, seja funcionários, bibliotecários, tá bom? Você pode acessar. Se as meninas, se até tiver alguma informação complementar, fique à vontade. Bom, Não, então, Mayara, é isso mesmo. Todo é isso mundo tem mesmo, né? acesso, assim, Todo tendo mundo um tem vínculo com acesso. a universidade, tem um acesso Perfeito. maior. Tá bom? Isso mesmo. Então, vamos aqui a parte que eu mencionei para vocês do My Tools, que é aqui o cantinho, né, de cada usuário. Aqui nós temos o Clipboard, mas vocês também podem perceber que nós temos também o Saved Clipboards. Mayara, o que seria isso? Aqui, quando a gente fizer uma busca, na página de resultados, os artigos que vocês clicarem, ele vai ficar salvo aqui nessa parte do Clipboard. Mas não é um salvo por tempo ilimitado. Quando vocês fizerem o Syngout e voltar aqui, pode ser que esses resultados não estejam mais aqui. Mas, se vocês encontraram algum artigo que vocês gostaram muito e vocês querem ler depois, vocês podem lá na página de resultados, eu vou mostrar para vocês como faz, salvar esse artigo para ficar aqui guardado para vocês por tempo indeterminado. E aí vocês podem organizar pelo nome da estratégia, e aí aqui fica a data que você criou esse clipboard e o número de documentos que você salvou. E aí sempre que você precisar, tá aqui na mão, de fácil acesso para vocês, não precisa rodar a estratégia tudo de novo e fazer todo o processo. É um cantinho aqui que a gente deixa tudo isso guardado. Aqui no alertas de e-mails, vocês podem configurar, ao fazer a estratégia de busca, para receber alertas de e-mail, caso um novo artigo seja indexado na base e ele vá de encontro com o tema da sua estratégia de busca, você pode configurar para sempre receber alerta de e-mail sobre esses novos artigos que forem sendo indexados aqui dentro da Embase. E aí você organiza da maneira que você achar melhor. A gente consegue configurar também se você quer receber o e-mail uma vez por semana, uma vez por mês, e assim por diante. Aqui nós podemos salvar a busca nessa aba aqui de Saved Searches. Aqui é uma parte onde você consegue organizar e salvar as buscas que você já fez para, se no futuro você precisar usá-la novamente. Aqui nessa parte do Private, vocês podem criar pastas e subpastas. Aqui eu tenho algumas que eu venho trabalhando. E aí eu tenho duas aqui que eu estou monitorando, né? E eu fiz no passado e já deixei aqui, porque caso eu precisar rodar novamente, basta selecionar aqui a estratégia e clicar aqui no Rerun Query. Ele vai rodar novamente essa query de busca. Vocês podem deletar, e aí aqui está o nome, os últimos resultados, a última atualização e quando foi criado. Aqui no MLM é o monitoramento da literatura médica. Já tem estratégias de buscas prontas para serem utilizadas. Aqui nessa primeira pasta, é uma estratégia de busca padrão, mais geral. Vocês podem clicar aqui e clicar em Rerun. Seleciona e põe para rodar. Na segunda pasta,
nós temos grupos de princípio ativos. Então, tem uma lista aqui extensa desses grupos. Se houver algum do seu interesse, basta clicar na pasta, seleciona e põe para rodar. E a terceira e última pasta são grupos de substâncias vegetais. A mesma coisa, vocês podem navegar aqui pelas pastas e selecionar a que for do seu interesse e reutilizar essa estratégia de busca. Como essa estratégia de busca já é padrão para todos utilizarem aqui vocês não conseguem editar nem deletar, apenas colocar para rodar a estratégia de busca. Diferente aqui da página de vocês. Aqui vocês conseguem ter um domínio maior, editando, deletando, criando pastas novas para colocar novas estratégias de busca e assim por diante. Bom, a próxima aba aqui que eu quero mostrar para vocês é dos journals, onde tem informação de todos os periódicos que estão indexados aqui dentro da base de dados Embase. Tem esse campo de busca, onde vocês podem escrever o nome ou o ISSN, que é aquele número como se fosse o RG do periódico, vocês podem buscar por aqui, ou fazer a busca por ordem alfabética e ir navegando aqui pela lista. Podem mudar aqui quantos nomes vocês querem, quantos resultados vocês querem que apareça por página. E tem um adendo aqui muito legal, que é esse filtro, onde ele vai mostrar para a gente quais periódicos estão em Open Access. O que é Open Access? São os periódicos que estão em acesso aberto. Você não precisa pagar para acessar o artigo que você deseja ler, e você consegue ter acesso ao PDF full desse artigo. Então, nós temos aqui um filtro para vocês verem quais periódicos estão em Open Access. O nominho aqui embaixo de cada título desses periódicos. Bom, feito isso, agora a gente vai para o Entry e a gente vai começar a navegar aqui pelo a lista de vocabulário controlado, né, os tesauros da base de dados Embase. Bom, nós temos já uma lista aqui de 14 facetas do vocabulário controlado em Tree, e vocês podem ir navegando dentro delas. Quando eu clico em cada uma delas, aqui do lado direito vai aparecer informações sobre esse vocabulário controlado. Aqui ele vai mostrar os resultados relacionados a esse vocabulário, os seus respectivos sinônimos, o ano que ele foi adicionado aqui na base de dados, e às vezes também aparece uma breve descrição do dicionário de Dorland. Então, se você tiver alguma dúvida se esse vocabulário é realmente o vocabulário que você vai incluir na sua estratégia de busca, é legal ler para ter certeza que é esse que você vai usar. Bom, então, quando a gente tiver aqui o vocabulário controlado em Tree com essa bolinha branca, ele vai dizer para a gente que a gente pode clicar e desbravar mais ainda. Ele vai abrir mais a árvore hierárquica, os termos filhos desse vocabulário, desse primeiro vocabulário. Agora, quando tiver esse pontinho preto, ele não abre mais nenhum termo filho abaixo dele. Perceberam? E aí, as informações aqui do lado direito vai mudando de acordo com cada termo em Tree que a gente clicar. Algumas têm mais sinônimos, outras têm menos. Não se preocupem, é característica de cada sinônimo. Às vezes a pessoa fica assustada, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque só tem 2 sinônimos e o outro tinha 15? Não, é assim mesmo. Ou
vocês podem navegar aqui também, buscando por algum vocabulário que vocês desejam. Eu comecei escrevendo a palavra Kinitz. E aí, a própria base já vai me sugerindo aqui algumas opções. Quando ele está em cinza claro, ele vai fazer uma busca textual, porque ele não é um vocabulário controlado. Ele é uma palavra de uso comum, não é um entry. Mas a própria base, ela vai fazer essa sugestão. Olha, para Rhinopath, use nose disease. A própria base vai te direcionar para você fazer o uso exato desse vocabulário controlado. Isso é muito legal, porque caso a gente não saiba, e não é obrigatório que nós saibamos de todos os termos da área de cada pessoa, é legal essa sugestão que o Embase faz para a gente. Então, eu vou mostrar também para vocês uma outra maneira de buscar, navegando aqui nas minhas facetas de vocabulário controlado. Eu quero chegar na rinite ou na rinite crônica. Vamos ver aqui qual que é o caminho. Eu começo clicando aqui em disease. Ele vai abrindo mais ainda aqui a árvore hierárquica para mim. Aí eu vou em physical disease e depois em physical disease by anatomical structure. Ele vai abrindo aqui para mim os termos filhos. E aí eu vou procurando aqui o que eu achar que vai me levar até o vocabulário controlado rinite, que seria doenças da orelha, garganta. Vamos ver aqui se tem. Ó, tem aqui. Ear, nose, throat disease. E aí vamos navegar um pouquinho mais. É uma doença do nariz. Temos aqui. Ele abriu mais ainda os termos filhos. E aí, as doenças. E aí, aqui por último, nós temos rinites. Clicamos aqui em rinite. A mesma coisa, vai aparecer aqui do lado direito as informações sobre essa doença que a gente buscou, os seus respectivos sinônimos, aquela breve descrição do dicionário de Dorland, que eu havia mencionado para vocês, e aqui o ano que esse descritor foi adicionado aqui. Bom, nós podemos parar por aqui ou ir mais além em rinite crônica, sendo mais específico. Aí vai depender da pergunta de pesquisa ou do levantamento bibliográfico que vocês desejar fazer. Bom, vamos buscar por rinites mesmo, vou ser menos específica. Para a gente fazer a busca. Sem querer eu apaguei aqui, daí vou ter que fazer o caminho todo de novo, mas é bom que vocês revejam como faz. Physical Structure. Vou aqui em Ear, Nose Disease. Aqui, achei. Limites. Bom, aí eu vou clicar aqui nos resultados para a gente ir lá para a página de resultados para eu apresentar outras informações para vocês. Cliquei lá nos meus resultados de rinites, ele explodiu a categoria da árvore hierárquica da doença rinite. Vocês podem ver que ele veio aqui acompanhado do /XP. E essa é a página de resultados. Aqui tem bastante ferramentas que vocês poderão usar. Nós temos aqui os filtros
para aprimorar um pouco mais a nossa busca. Nós temos aqui esses sources, onde a gente consegue ver o total desse resultado, o que é Embase, o que é preprints, nós temos preprints indexado na base de dados Embase, o que é Embase e Medline e o que é resultado só do Medline. Eu recomendo que vocês usem a totalidade dos resultados. Caso vocês queiram ver só de um, basta clicar na bolinha, deixar ela laranja e clicar em aplicar. Mas vamos trabalhar aqui com o número total. Nós temos também os filtros aqui dos qualificadores. Então, nós temos de fármacos, e todos esses números aqui ao lado é referente ao número, a esse descritor que a gente buscou anteriormente. Qualificadores também de doenças relacionado a essa busca que a gente fez agora, dispositivos e os floating subheadings, os qualificadores também há uma outra lista aqui para vocês aplicarem como filtro. Filtro de idade, caso vocês estejam fazendo uma busca aí para criança, para newborn, que são os recém-nascidos, existe toda uma estrutura, né, por idade dessa população. Então, caso você for mais específico na sua busca, nós temos esse filtro por idade. Filtro para gênero, masculino e feminino, basta deixar laranja e clicar em aplicar. Filtro para tipos de desenhos de estudo. Filtros para tipos de publicação. Filtro para títulos de periódicos. E filtros para ano de publicação desses periódicos. Filtro por autor, aqui é legal, caso vocês saibam algum autor renomado no tema que vocês estejam pesquisando, vocês podem ver se tem alguma publicação aqui indexada desse autor. Filtro para conferência, abstracts de conferência. Aqui são os drug trade names, que são os nomes dos comerciais dos fármacos. Tem os filtros para isso também. E filtro para manufatura desses fármacos. Também temos esse device trade names, que são os nomes comerciais dos dispositivos, e as manufaturas desses dispositivos. Então, todos esses filtros são aplicáveis em qualquer busca que vocês estejam fazendo. Aqui na barra superior, nós também temos algumas opções de filtro. Alguns se repetem com os daqui e outros não. Nós temos aqui as opções de mapeamento no Embase. O filtro por data, por ano, publicação, ano de publicação. Ou se você quiser ser mais detalhado, colocando dia, mês e ano. É aqui que vocês vão fazer isso. Os sources, que é o mesmo que tem aqui embaixo. Os fields são os marcadores de campo. Aqui vocês vão poder falar para a base de dados, recuperar rinites só no abstract, no título e nas palavras-chave. Mas vocês podem usar todas essas opções que tem aqui, vai depender da necessidade de vocês. Nós temos também os quick limits, caso vocês queiram dizer para a base que vocês desejam marcar usando esses filtros rápidos, né? E também filtros para medicina baseada em evidência. Vocês podem filtrar revisões Cochrane, revisões sistemática, meta-análise, ensaio clínico controlado e ensaio clínico randomizado. Temos filtros para isso também, os filtros para tipos de publicação, filtros para idiomas,
Aqui repete o filtro para gênero, o filtro para idade e o filtro para animal. Então, aqui nessa página de resultados é onde eu havia mencionado para vocês sobre o Clipboard. A gente pode selecionar aqui um estudo que for do seu interesse e pedir para ele adicionar ao Clipboard. E aí ele vai lá para a minha página do Clipboard. Aqui no My Tools, ó, ele veio para cá. Aí, se vocês quiserem salvar para que ele fique para sempre, vocês vão jogar ele aqui para a pastinha do Saved Clipboard. Aí vocês podem colocar o nome ou adicionar a uma pasta que já existe. Vou voltar aqui para os nossos resultados. Aqui também vocês podem configurar para receber alerta de e-mail sobre essa busca que a gente fez. Vocês podem exportar os resultados. Mayara, há um limite de número de exportação de referências para serem exportadas? Mas são 15.000 referências. Dificilmente atingir esse número, dependendo da estratégia de busca que você esteja fazendo, mas podem ficar tranquilos. Vocês podem enviar esses resultados por e-mail para você mesmo, para o seu orientador, para o seu grupo de colegas que estejam participando da pesquisa com você. Coloca aqui o e-mail, as informações, como você quer que seja o formato do e-mail e o que você quer que contenha nesse e-mail. Apenas as citações e index terms, que são os vocabulários em tree, citação e abstract, citação, abstract, index terms, ou tudo. Perfeito? Bom, aqui, em cada uma dessas referências, vocês vão ter a opção de mostrar todos os abstracts referente a ela, ao invés de ficar clicando um por um para ler o abstract, vocês podem clicar aqui e aí ele vai abrir o abstract de todas as referências. Vocês podem ver também as informações sobre os termos que foi indexado. Quando tiver verde, é que ele foi recuperado por um sinônimo. E nós também podemos fazer aqui a seleção do sorted by, o mais relevante por autor, por ano de publicação e entry date. Bom, dessa página era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Alguma dúvida? Estou olhando aqui no nosso Q&A, por enquanto nenhuma dúvida, eu vou dar sequência. Bom, feito isso, vocês podem também combinar as linhas. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Vou colocar aqui o meu termo Schmitz e eu vou marcar o campo. Ó, comecei a escrever, ele sugere para mim Schmitz, e aí eu vou escolher aqui os marcadores de campo no abstract, palavras-chave e título. E dou um search. Ó, ele não está como vocabulário controlado, ele está como uma busca textual, mas ele vai buscar esse termo nesses campos que eu marquei. Por isso, essa diferença de total. Vocês podem combinar a linha 1 e a linha 2 da sua estratégia de busca. Ó, vocês viram que eu selecionei aqui, vai acender aqui esse combine. Ó, selecionei o segundo, ele já acendeu. Aí ele pergunta para mim se eu quero combinar usando o operador booleano AND ou se eu quero combinar usando o operador booleano OR. Ele já vai deixar marcado, por padrão, o operador booleano AND.
E aí vai depender do que você deseja buscar. Se aqui for uma população e aqui uma intervenção, você vai usar o operador booleano AND. Mas como são sinônimos, né, a mesma coisa, eu vou marcar o operador booleano OR e clico em combinar. Daí ele vai combinar as duas linhas para mim. E aqui a gente vê onde rinites aparece em amarelinho, é exatamente o descritor em tree que ele foi buscado na estratégia. Quando vocês clicarem em uma das referências, vai abrir o título, o abstract e aquelas informações adicionais que eu havia mencionado para vocês no início da aula. Vamos voltar para a nossa página de resultados. Agora que eu mostrei para vocês como fazer a combinação das query de busca, eu vou mostrar para vocês as outras opções de formulários de busca. Aqui nós temos o Quick, que é a busca rápida. Ah, estou com uma dúvida no meu dia a dia. Surgiu uma droga nova para uma doença, ou surgiu uma doença nova. Quero fazer uma busquinha rápida para ver se já tem artigo falando sobre isso. Vocês podem vir aqui e começar a fazer a busca de vocês. Eu vou continuar usando o mesmo termo que a gente começou, para vocês entenderem o fio da meada. Ó, comecei a escrever, ele já sugeriu para mim, Knits, e aí ele já mostra aqui que tem esse total de resultados sobre esse termo que eu escrevi. Se vocês quiserem trabalhar com o operador booleano aqui, vocês podem, ó, eu escrevi aqui, Knits and Avamis, que é uma intervenção muito usada para rinites. Aí ele já vai sugerir para mim, ó, Avamis, use fluticasone furoate. Clico ali, ele já vai dizer para mim que tem esse total dessa busca que eu fiz. Ou se você quiser fazer uma busca simples, de um único termo, só seguir em frente. Se você quiser adicionar marcadores de campo, é aqui que você vai selecionar. Limites, por ano de publicação, ou esses filtros aqui de saúde e medicina baseada em evidências, e aí faz a sua busca. O formulário Pico, aqui a gente consegue fazer uma busca mais avançada e mais detalhada. O que é o formulário Pico? Pico é o acrônimo mais utilizado para quem está fazendo revisão sistemática, porque aqui a gente consegue, de acordo com a nossa pergunta de pesquisa, a gente consegue destrinchar a nossa pergunta de pesquisa para nos ajudar a construir mais facilmente a nossa estratégia de busca. Então, a gente vai pensar na nossa população, que é o P do nosso acrônimo, na nossa intervenção, que é o I do nosso acrônimo, o comparador, que é o C do nosso acrônimo, o outcome, tá a palavra em inglês, mas ele é como se fosse desfecho. Ele é o O aqui do nosso acrônimo PICO. E aí, se vocês quiserem colocar um filtro para desenho de estudo, também é possível colocar aqui. Eu vou continuar com o nosso exemplo, rinites. E aí, aqui, ele já traz para mim que tem 4 sinônimos relacionados à rinite. E quando eu clico aqui, ele vai mostrar para mim, do lado direito, quais são esses sinônimos. Nós temos 4. Caso tenha algum que vocês não queiram levar para sua busca, basta não selecionar. E aí, a gente clica aqui para adicionar fields, se vocês quiserem. Senão, ele vai trabalhar com esses 4 sinônimos. Vou colocar aqui a minha intervenção, o Avamis, que eu já havia mencionado. Ele tem 20 sinônimos relacionados a essa droga, e ele já está dizendo aqui para mim que tem 502 resultados. Maiara, é obrigatório que eu preencha as 4 linhas? Não, não é obrigatório.
se você quiser fazer uma busca da sua população ou da sua doença, end a sua intervenção, já é uma coisa legal para você ver aí o que tem na literatura sobre esses dois temas que você está interseccionando. Quanto mais a gente preencher aqui, mais específico vai ficando a nossa estratégia de busca. Então, a gente pode perder algum artigo que seria importante. Mas são testes, vocês podem ir testando e vendo aí o que é mais relevante para a sua necessidade no momento. Cliquei lá nos resultados, ele me traz aqui para a página de resultados que a gente já estava antes. Mas a nossa query de busca está um pouco maior. Por quê? Porque a gente trabalhou com o nosso vocabulário controlado em tree, operador booleano or, porque são sinônimos, e o nosso operador booleano end com a nossa intervenção. Aqui ele não trouxe os sinônimos, eu acho que eu não cliquei bem lá na hora, mas a gente pode voltar lá para fazer aqui direitinho e mostrar para vocês. Vamos, sinônimos. Pronto, agora vai. 574. Ó, aí a minha query de busca ficou um pouquinho maior, porque veio os sinônimos da minha intervenção. E aí, a mesma coisa. A lista de resultados, onde tiver amarelo, são os termos em tree, que foi recuperado. Aqui, ó, ela foi recuperado com o vocabulário em tree e pelo sinônimo de rinossinusites crônica. E aí vocês podem repetir a mesma coisa, enviar por e-mail, adicionar no Clipboard, exportar os resultados. Ó, posso clicar aqui em 2 e clicar aqui em exportar. Ele automaticamente vai aparecer esse formato RIS, que é o formato que os principais gerenciadores de referências aceitam. E aí, mas tem aqui outras opções, se vocês quiserem mudar. Aqui o que vai conter as informações e clicar em exportar. Ele vai fazer o download desses resultados que você exportou. E também é possível exportar o total, os 574. Foi feito até aqui. Vou voltar lá para a gente ver os outros formulários de busca. Nós temos o PV Wizard, que é o nosso assistente de farmacovigilância. Aqui você consegue fazer uma busca bem extensa sobre farmacovigilância. Aqui nós temos o formulário de Medical Device. Aqui nós temos o formulário de busca avançada, a mesma busca que a gente fez aqui nos resultados e no Quick Search, a gente também pode fazer aqui usando os qualificadores, os filtros que a gente viu aqui na página de resultados. Um formulário de busca de droga, né, dos fármacos, com os qualificadores, que eu já havia mostrado para vocês na outra página. O formulário de doenças, com qualificador de subheadings para doença. E o Citation Information. Aqui, se vocês quiserem preencher, se vocês tiverem alguma informação a mais sobre a referência que vocês desejam buscar, vocês podem preencher aqui esse formulário e ele vai mapear para vocês os resultados de acordo com as informações que vocês colocaram aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês da parte prática. Eu imagino que seja bastante informação e eu espero que vocês pratiquem, porque aí vocês vão pegando como a base de dados realmente funciona. Eu vou compartilhar algumas dicas para aprimorar a estratégia de busca de vocês. Então, vocês viram que é importante, né, a gente definir qual formulário é mais apropriado para a consulta de vocês. Qual a necessidade vocês estão tendo naquele momento? Uma busca rápida? Uma busca mais avançada usando o formulário Pico?
o PV Wizard para construir uma busca mais abrangente, monitorando a literatura de farmacovigilância, o Medical Device, onde vocês podem definir estratégia de busca específica para dispositivos médicos, incluindo a busca de efeitos adversos, e aí também as outras opções de busca avançada, Drug, Disease, Device e o Citation Information. Vocês vão receber esse material para caso vocês precisem tirar alguma dúvida no futuro. Bom, pessoal, é importante também identificar o termo apropriado, que foi o que a gente mencionou no início, né? Que é o vocabulário entry. E aí vem algumas dúvidas, né, no decorrer. E aí vocês perguntam para mim, Mayara, é apropriado trabalhar com rinites ou vale a pena ser mais específico empregando o descritor allergic rinites? Bom, no Embase, graças ao nosso vocabulário controlado entry, nós podemos iniciar as buscas a partir dos sinônimos, igual eu fiz. Comecei a escrever uma linguagem, uma palavra de linguagem natural, só que sempre no inglês, comecei a escrever rinites, e a própria base começou a me sugerir o vocabulário em tree dessa linguagem natural que eu comecei a escrever. Caso vocês tenham alguma dúvida em como escrever esse termo em inglês, nós sugerimos que vocês façam uso do tradutor DeepL, está disponível no Google, ou do chat GPT, para nos dar uma mãozinha aí, porque as buscas na base de dados em Base vão ser sempre em inglês, ok? E quando o termo apropriado é uma frase, adicionar aspas. Quando ele tem aqui acompanhado de 2 ou mais palavras, como, por exemplo, esse Respiratory Tract Inflammation. Tá vendo que tem as aspas aqui? Perfeito. Bom, é importante definir como queremos mapear o nosso termo de interesse. Todas as buscas que a gente fez ali, vocês viram que estava acompanhada do /XP quando eu estava buscando no vocabulário controlado, porque é um mapeamento por explosão, onde ele procura o termo e mapeia o termo entre preferido mais os termos filhos que a gente viu ali embaixo da faceta da árvore hierárquica do termo entry, mas também existem essas outras opções que vocês podem aplicar na estratégia de busca de acordo com a necessidade de vocês. Bom, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, considerando, né, essas informações que a gente viu no slide anterior, como que se dá a busca quando a gente aplica esses marcadores, né, essas sintaxes. Quando a gente buscou ali apenas por rinites, ele faz um mapeamento usando o MJ e o /DE, que é o Major Focus e o Descriptor. Vocês vão receber esse material e aí vocês poderão ver isso com mais tranquilidade. Nós também temos a opção de buscar pelo termo rinites e ele explodir todos os termos filhos usando esses marcadores aqui. E o que a gente mais usou como exemplo na prática foi o /XP. Tem a opção também de usar os sinônimos, como a gente viu nos últimos exemplos que eu dei. E aqui são os marcadores que também podem ser usados, ou vocês copiam os sinônimos e acrescentam na estratégia de busca, como a gente fez lá na parte prática. Bom, vocês viram também que é possível empregar os códigos quando precisamos marcar um campo específico, igual eu marquei o campo do abstract, do título e das palavras-chave. E quando nós não especificamos, não marcamos esses campos, a Embase vai procurar em todos os campos. Então, aonde aparecer a palavra rinites, o artigo vai ser recuperado, a referência vai ser recuperada.
E é possível também adicionar mais de um marcador de campo. A gente viu lá, a gente marcou 3 campos. Então, conforme a gente selecionar um campo, automaticamente a base já vai colocando vírgula. E as interfaces de buscas avançada permite que vocês selecionem os códigos também. Aqui tem uma lista completa de todos esses marcadores de campo, caso vocês desejam usar. Aqui nós podemos usar o símbolo de truncamento. Dentro da Embase nós temos essas 3 opções. E aí, o símbolo de truncamento é quando a gente quer pegar variações da mesma raiz da palavra. Por exemplo, aqui, drug, eu trunco depois do G com o cifrão, quando eu quero truncar uma ou nenhuma letra. Daí ele vai pegar a variedade do sinônimo e do singular, e assim por diante, usando as outras opções, ele vai pegar toda essa variedade da palavra que você estiver trabalhando na sua estratégia. É possível truncar e usar os códigos de marcação de campo ao mesmo tempo. Vai ficar assim como está aqui no exemplo. Os operadores booleanos, que a gente usou bastante lá na nossa prática, que é o AND, o OR e o NOT, mas a gente usou bastante o AND e o OR. Aqui ele vai aproximar, né, fazer a intersecção de uma query de busca com a segunda query de busca, ou mais, se você tiver. Quando for sinônimos na mesma linha, sempre usar o OR. Caso você deseja excluir alguma informação da sua estratégia, usar o operador booleano NOT, mas muito cuidado em usá-lo para não perder artigos, referências importantes na sua busca. Os operadores de proximidade, nós temos o near, onde não importa a ordem aonde ele for empregado. O N é o número de palavras de distância. E o next, aqui importa, ele tem uma ordem mais específica, vocês podem ver aqui no exemplo. E aqui, como empregar, né, os parênteses, a gente viu lá nos exemplos que quando a gente buscou a nossa população e a nossa intervenção, os parênteses vieram para organizar a nossa query de busca com o operador booleano AND aqui no meio. E no segundo exemplo, caso a nossa query de busca seja um pouquinho mais extensa, aqui a gente consegue ver aonde os parênteses vêm empregado para poder organizar melhor essa query de busca. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para perguntas. A gente atrasou um minutinho, mas eu estou aqui à disposição. Thaís, se quiser compartilhar alguma coisa. Só vou mostrar aqui para vocês que vocês vão receber do material o link para acessar essa página, onde tem todos os materiais sobre o uso da base de dados Embase. Tem treinamentos em português, vídeos tutoriais, e aqui também outras informações de apresentações especiais, como o uso do Entry, o PV Wizard, formulário Pico, e também alguns links úteis, tanto relacionado ao Embase, quanto das instituições que a gente mencionou que recomendam o uso da base de dados, e o nosso contato, caso vocês necessitem para alguma necessidade no futuro. Obrigada. Obrigada, Mayara. Alguma dúvida? Bom, eu estou Alguma olhando aqui pergunta no no chat? Q&A, nós não temos nenhuma, mas o pessoal pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Perguntas, dúvidas, sugestões. Aproveitem. Esse é o momento. Sim. Nenhuma? Nenhuma. Então, como a Bom, Mayara falou, o
o material vai ser disponibilizado para vocês, assim como o certificado, depois também vai ser enviado, né? Acho que a gente já passou aqui no chat as Uhum. informações. Sim, Sim, dentro de 7 dias úteis deve chegar o certificado e todo o material sobre a aula, inclusive a gravação, os slides. Podem ficar tranquilos. como não tem mais nenhuma dúvida na minha pergunta, queremos agradecer a Maiara pela apresentação, né, sua disponibilidade e também a participação de todo mundo. A gente sabe que a Base Inglês é excelente, foi uma excelente apresentação com exemplos práticos, muita informação, então vocês utilizem a base, né? Vão surgir dúvidas conforme forem usando, podem nos procurar também a Maiara. Ah, Sim, tem eu. aqui, no chat tem a Letícia, Muito agradecendo, muito obrigada, muito bem obrigada, muito bem explicado. explicado, e após o uso da base com todo esse material, irá facilitar muito. Parabéns. É isso Que mesmo. ótimo, fico feliz. É, Então tá. utilizem a É, base. Só vou gostaria dar de uma... agradecer novamente, Thaís, pela oportunidade e a gente continua à disposição de vocês, sempre que precisar, marcar novos treinamentos, dúvidas, a gente está no e-mail. Pode deixar que a gente vai entrar em contato, tá Uhum. bom? Eu vou só dar um recadinho aqui, que eu vou aproveitar para fazer o convite para o próximo treinamento, que vai ser no dia 22, às 10 horas. Vai ser da base Lectio, né? As inscrições estão abertas e a programação completa pode ser conferida no site bibliotecas.uf.br. Não podem Perfeito. se inscrever. Obrigada, pessoal. Bom final de semana Obrigada. e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.